Esse é o primeiro vídeo da série em que eu vou falar de verdade na Grécia Antiga. A gente está começando pelo pensamento arcaico e a relação do saber ou da sabedoria e da loucura na Grécia arcaica. Acompanhando a discussão do Daniel, do canal Iluminismo Pós-Moderno, do Pedro, do canal Ateu Informa e do Glaucio Gonzalez, a gente chegou na questão sobre o que é a verdade. Então, eu, que sou uma estudante de filosofia e editora de vídeo, vou contar para vocês, baseada nas minhas pesquisas, o que eu encontrei em torno dessa questão de o que é a verdade. Desde o início da nossa vida escolar, a gente escuta dos nossos professores o quão importante o pensamento grego antigo é para nós, herdeiros do pensamento ocidental, e para toda a ciência e filosofia que foi desenvolvida ao longo dos séculos. Se isso foi uma descoberta, um milagre, como dizem, exclusivo dos gregos, ou se isso foi uma releitura, ou mesmo uma herança do africano, fato é que lá na Grécia Antiga começamos a passar para a escrita uma maneira sistemática de ver o mundo, de pensar o mundo, uma maneira que seguia a lógica e princípios como o da não contradição. Lá pelo século 7, 6 a.C., no período arcaico, aconteceu algo que é tido como extraordinário. Nós fomos libertados da obscuridade. Nos descobrimos um ser que, acima de tudo, é racional. Um ser que, pela observação da natureza e de todo o mundo que o cerca, investiga e procura a verdade das coisas. Fomos emancipados, mesmo que momentaneamente, da vontade divina. Questões como a justiça passam a ser assunto dos homens e a gente começa a discutir as coisas democraticamente na cidade. E se antes a verdade era passada oralmente através das narrativas míticas, agora era através da reflexão e da investigação racional e também das disputas dialógicas que a gente chegava lá. Até então, a verdade era dita através das profecias, da poesia e de outros tipos de loucura divina que Platão, por exemplo, aborda no diálogo Fedro. O que eu gostaria de olhar aqui é essa passagem do veículo da verdade. Se antes ela era de maneira oral e relacionada aos deuses, porque tanto a profecia quanto a mitologia, a poesia, elas são inspiradas pelos deuses. Então, antes, a verdade dependia dos deuses. Mas, no final do período arcaico, a gente começa a ter essa nova noção, uma nova maneira de encarar a vida, muito mais independente, se não totalmente independente, desvinculada dos deuses, uma maneira que dependia do pensamento crítico, da análise e da reflexão racional. Essa nova maneira de encarar o mundo aconteceu de maneira gradual. E como toda transformação significativa, ela aconteceu no meio de um período de conflito. O mundo grego, ou a Hélade, entrava então em contato com as colônias orientais e com todo um pensamento de fora da cultura grega. Pouco a pouco, assistia à crise à oralidade frente à escrita. Tanto o contato com diferentes culturas, quanto a mudança da oralidade para a escrita, levou a cultura grega ao exame do pensamento mítico-religioso. A religião grega, então, não possuía uma igreja, como hoje em dia, que centralizava todo o dogma, o culto, o poder. Então, não havia uma visão unificada, nem dos mitos, nem dos ritos. E o pano de fundo dessa cultura era uma variedade de respostas conflitantes que muitas vezes se contradiziam entre si. É o que o autor Dodds chama de herança conglomerada, que era um amontoado confuso de ideias herdadas de diferentes períodos. Por trás de todas essas crenças e ritos, a mitologia grega, as narrativas, agiam como um unificador. É o que possibilita que chamemos de helenos o povo espalhado pela vasta região do Mediterrâneo. No início, os mitos eram narrados pelas mulheres, pelas mães, avós, amas de leite,
E desde o berço, as crianças eram educadas com essas histórias. As narrativas míticas narravam o passado daquele povo, o passado de seus antepassados, dos heróis e dos deuses. Posteriormente, é pela voz dos poetas que os mitos são narrados, uma atividade que vai passar a acontecer nas festas, nos banquetes e nas festividades públicas. A atividade de escutar as narrativas míticas era central na vida espiritual do homem grego. Saber essas histórias é um exercício de memória social. Isso era uma verdadeira instituição e, segundo Vernon, um instrumento de conservação e de comunicação do saber cujo papel é decisivo. Aqui Vernon está falando justamente que a verdade era passada através dos mitos. Hoje, óbvio que hoje, depois de muitos séculos, de todo o desenvolvimento do pensamento, especialmente desvinculado dessa questão das divindades, essa noção de verdade se transformou, certo? Então, hoje em dia, não é muito comum, dentro do mundo científico e filosófico, a gente vincular a razão a Deus, embora o racionalismo esteja cheio disso. Esse milagre grego não representa uma ruptura total com o pensamento de até então, com essa herança do conglomerado, que Dodds chama de conglomerado. Representa, na verdade, uma mudança de método, de metodologia de visão de mundo, de metodologia de lidar com o mundo. Uma coisa que Platão realiza de maneira canônica. Platão realiza essa mudança paradigmática, indo da oralidade e da mitologia para o campo da escrita e do pensamento, da noesis. Agora, quanto à verdade na Grécia arcaica, o mais interessante é perceber que tanto a profecia quanto a poesia eram inspiradas pelos deuses. É a experiência da participação com os deuses. É uma espécie de possessão. Os deuses gregos, os deuses do Olimpo, não eram como o deus cristão ou o deus abraâmico, onisciente, onipresente, absoluto, infinito. Eles não são deuses criadores do universo. Pelo contrário, os deuses do Olimpo foram gerados por potências primordiais, chamadas o caos, ou o abismo, e a terra, ou Gaia. Eles, num mesmo gesto, criaram tanto os homens quanto os deuses, a natureza e todo o resto do mundo. Os deuses existem no mundo. Eles são imanentes à existência. A principal diferença entre homens e deuses é que os primeiros são imortais e conhecedores de todos os mistérios do mundo. Já os segundos, os homens, eles são efêmeros, são limitados, são mortais. Os deuses gregos são, portanto, superiores em grandeza e poder. Habitam todo o cosmos, participam diretamente do mundo dos homens, interferindo no dia a dia, enviando mensagens, protegendo ou arruinando alguma família ou reino, mudando o curso dos acontecimentos, interferindo, inclusive, no estado mental dos homens. Cito Vernon. Há, pois, algo de divino no mundo, como algo de mundano nas divindades. Na sua presença, num cosmos cheio de deuses, o homem grego não separa como dois campos opostos a natureza e o sobrenatural. O homem mítico não vive como um ser à parte da natureza, mas como um ser integrante dela. Fecha aspas. O homem grego, ao sentir-se ultrapassado por fenômenos que não pode explicar, os sacraliza. Assim, a natureza é o grande templo onde os deuses se manifestam. Deuses estes que devem ser temidos e cultuados. Lendo os textos homéricos, a gente percebe que toda atitude humana que não se consegue explicar a causa é atribuída a um agente externo, a um agente divino, que por algum tempo controla seus pensamentos e guia suas ações. É o que se pode chamar de intervenção psíquica. Existem muitas formas de intervenção psíquica, e todas elas estão relacionadas com o conceito de mania, que é o conceito usado para designar o que hoje em dia chamamos de loucura.
Para citar um exemplo de intervenção psíquica, a gente tem o Menos. O Menos é a ira do herói e é tratado por Homero como se fosse a própria força vital do homem, que oscila misteriosamente segundo a vontade dos deuses. Dessa forma, numa batalha, o herói pode ter sua força potencializada pelo Menos. Outra maneira de intervenção psíquica é o Timós. O Timós, nos textos homéricos, é uma voz externa que dita os apetites do herói. Às vezes pode dizer se vai assassinar ou não alguém. Medeia matou seus filhos e foi atribuído ao seu Timós descontrolado o motivo do infanticídio. A loucura pode facilmente levar o herói para a destruição. O dom concedido por Apolo a Cassandra, o dom da profecia, é a sua danação. Um outro conceito de loucura maléfica é a ate, a cegueira da razão. Ela era enviada aos heróis quando estes cometiam a híbris, o orgulho desmedido do herói. Apesar de possuir um caráter sagrado, a intervenção psíquica era vista, sim, muito como um sinal de maldição. Mesmo algumas loucuras sendo consideradas dons divinos presentes, os loucos eram mantidos à distância. Muitas vezes eram até apedrejados, mas ainda assim eram extremamente temidos e respeitados, porque eles eram considerados mais próximos dos deuses, pois eles tinham acesso a um conhecimento, a uma verdade que só os deuses tinham, e por isso eram considerados como tendo poderes sobre-humanos. Então, no pensamento arcaico, a principal característica que a gente encontra é uma insegurança aguda por parte dos homens, um desamparo profundo perante o poder dos deuses. O homem do período arcaico e início do clássico, que é o homem ouvinte da obra de Homero, das narrativas mitológicas, ele sente-se constantemente oprimido pelo Pitonos. Pitonos é a inveja ou o ciúme divino. Para o pensamento arcaico, portanto, o homem deve estar no seu devido lugar, não desejando de jeito nenhum ser igual ou maior que os deuses, o que seria considerado híbris, e que seria punido com a ate, a cegueira da razão. Outro pensamento muito comum nesse período arcaico é o medo da conspurcação, uma espécie de pré-pecado. Antes de ter o pecado católico, cristão, era a conspurcação que pegava. A conspurcação é uma falta cometida por alguém e vista como infecciosa e hereditária. Isso é, se um homem irritou a divindade, as consequências vão ser sentidas pelos seus descendentes. Gera a necessidade de uma purificação por meio de rituais. No período clássico, já com a novidade racionalista, ainda as pessoas frequentavam maciçamente o oráculo de Delfos. A Pítia atuava como noiva de Apolo e sua médium. Ela falava numa espécie de transe, não reconhecendo sua individualidade. Ela estava possuída pelo deus Apolo. Ainda no período clássico, perguntava-se tudo para o oráculo de Delfos. Já no que diz respeito à poesia, que Platão, assim como a profecia, também considera uma loucura divina, entregue como um dom, uma dádiva aos homens, a loucura poética era a possessão pelas musas. Mas nesse caso, essa intervenção psíquica deve ser considerada com cautela, porque não era que o poeta ficasse possuído pelas musas, mas sim que ele conseguia escutar a voz delas. A gente pôde ver nesse vídeo como que a poesia e a profecia, que eram lugares da verdade no mundo arcaico grego, como que elas estavam completamente ligadas à loucura, à noção de mania, de possessão pelos deuses ou intervenção psíquica. Nos próximos vídeos a gente vai poder analisar que tipo de inovação os pré-socráticos trouxeram e também a briga entre filósofos e sofistas. Então fica comigo e até mais!